Olá, amigos. Hoje, no Falando de Espiritismo, nós iremos falar a respeito do amor, né? O que é o amor para... Olá, amigos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje, eu trouxe para nós discutirmos, analisarmos um tema muito bacana. É o amor, né? Essa essência divina que está presente em todo o universo, segundo os amigos espirituais, e que o mundo tanto necessita, não é verdade? E que todos nós somos carentes dele de alguma forma. E muitas vezes estamos administrando o amor em nossas vidas de uma forma equivocada. E é sobre tudo isso que nós hoje iremos discutir aqui no quadro de hoje. Tudo é amor. Será que tudo realmente é amor? Eu encontrei uma mensagem do espírito André Luiz, da década de 80, está presente no seu livro Apostila da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele diz assim: tudo é amor. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julga ser o antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Então, se formos analisar a lógica do espírito André Luiz, realmente tudo na vida é amor, não é? Mas é sobre isso que eu queria tratar com os amigos, porque não basta apenas um espírito falar algo. Outros têm que também se reiterar daquilo que ele falou e nos dar mais explicações sobre. Então, desta maneira é que nós possamos tirar daquilo que foi dito por vários espíritos, né, de modos diferentes, semelhantes, mas que tenha o seu teor preservado, é que nós podemos tirar as provas do 9. É isso chamado controle universal dos espíritos, né? Que Kardec pedia para que todos nós tivéssemos. E é sobre isso que nós iremos tratar. Porque outro espírito, antes mesmo de André Luiz fazer essa síntese do amor, ele já havia feito. Quase semelhante. E também através da psicografia de Francisco Xavier. Mas vamos começar do início. Sobre o amor, o discípulo João Evangelista, o discípulo amado do Cristo, no seu Evangelho 1 João 4,8, ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Com essa frase, o apóstolo João, o discípulo, desculpe, João, ele está totalmente integrado
ao que os espíritos também deixaram claros na codificação, né? O amor é um sinônimo de Deus, né? Quando amamos, estamos na presença de Deus. Quando nos afastamos do amor, também ficamos ausentes de Deus. É simples, não é? E como saber se estamos diante da presença de Deus? É simples. Para isso ele decretou suas leis. Primeira, né, foi dado à humanidade o princípio de suas leis, né? Foram resumidas em 10 mandamentos, dados a Moisés e presenteados para todos nós. Contudo, a condição inferior do homem daquela época fez com que muitos a ignorassem. Poucos conseguiram cumpri-las à risca, cada um dos 10 itens. E esses certamente hoje encontram-se em mundos felizes. Aqueles que, de uma maneira ou outra, seja por desobediência, seja por ignorância, estão todos aqui ainda. E alguns ainda se encontram no mundo espiritual necessitados de reencarnar para consertar um ponto ou outro. Resumidamente, nós podemos entender o seguinte: toda vez que o homem se afasta das leis divinas, ele padece. E toda vez que ele cumpre elas, ou compreendem, né? Ele pode até padecer, mas ele sabe os motivos do padecimento e ele encara todos eles de frente e continua a caminhada. Ele não se deixa abater, né? Então, primeiro foi Moisés, primeira revelação divina. Depois vem Jesus, segunda revelação divina. Porque antes Jesus era o Verbo. Também é João que fala isso. E fez-se carne. O amor, ele é uma regra áurea. Todas as culturas, todos os povos, por diferentes espíritos, profetas, mestres, guias, pensadores, vão falar de forma diferente a mesma coisa. Vou trazer novamente aos amigos, depois do vídeo, a regra áurea, que o Emmanuel também já falou a respeito e que nós já tratamos aqui em outra oportunidade, mas a gente vai trazer novamente, para que eu não possa ler de novo e ficar a coisa mais alongada. E quem era que tinha ensinado, passado para esses profetas, espíritos, pensadores de diferentes culturas, crenças, religião? O próprio Jesus. Até que um dia ele resolve, ele mesmo vir estar conosco, não mais com a sua personificação espiritual, mas material. E assim veio. O homem Jesus, ser material. Cristo, o ser espiritual. Porque tem pessoas que acreditam que Cristo e Jesus são a mesma coisa. Não são. Cristo é o pensamento cósmico, né? O ser que é Cristo, ele traz o pensamento de Deus. E existem vários Cristos ao longo da humanidade. Eles apareceram e ainda irão aparecer. Mas isso é um estudo para o próximo sábado, né? Os Messias, né? E nós vamos tratar isso totalmente dentro da codificação. É algo que muitas pessoas não têm conhecimento. E nós vamos tratar isso no próximo sábado, tá bom? Os Messias. Enfim, então, aí Jesus vem, resolve estar conosco, e segundo o palestrante, escritor e médio Carlos Bacelli, foi uma das coisas mais complicadas para os ministros da vida espiritual fazer, né? Foi tão trabalhoso quanto a criação do nosso planeta. Foi fazer com que Jesus viesse em espírito e carne e ter aqui conosco.
Porque imagina, meus amigos, você pegar Júpiter, que é um planeta N vezes maior do que a Terra, e tentar fazer com que a sua massa, né, possa ser diminuída sem perder as qualidades para poder ficar semelhante ao planeta Terra ou até mesmo menor para comportar-se dentro da Terra. É um trabalho muito grande. E assim foi feito com Jesus Cristo. Jesus, antes de ir embora, e é também importante salientarmos que o único discípulo que tratou da vinda do Consolador e que fala do Espírito de verdade é João Evangelista. Consolador este que nós compreendemos que é a própria doutrina espírita. E ele promete que num futuro o Consolador viria e explicar todas as coisas, ia esclarecer todas as coisas, e iria reviver os princípios básicos, essenciais do cristianismo, que o homem, por conta dos seus interesses materiais, iria perturbá-los todos. Não é isso? E quando esse Consolador vem, com a sua falange de espírito, na sua formação, lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, os espíritos vão e falam das leis morais. Que agora não é mais, né, 10. Não era mais os 10 mandamentos, mas agora se tornaram-se 12 mandamentos. Por quê? Porque primeiro foram 10 mandamentos, certo? Lei mosaica. Jesus veio e ensinou mais um. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo, e a teu próximo como a ti mesmo, ou como eu vos amei. Não é mais ou menos assim? Pois bem, então os espíritos vieram, então nós já temos 11. Aí os espíritos vieram e colocaram mais um, que é a síntese de tudo, e ficaram 12. São 12 as leis morais. Leis essas que os homens precisam compreender, que nós homens precisamos compreender, entender, para melhor caminharmos aqui. Cada um na trilha que foi designado por conta das nossas condições e consequências da vida passada. Pois bem, nós também recorremos para entender a mensagem do André Luiz, Tudo é Amor, ao apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, na sua carta 1 Coríntios 13, que eu acredito que seja a carta mais divulgada, porque ele faz ali uma síntese da questão do amor, da caridade, né? Mesmo que eu falasse a língua de todos os anjos e tal, sem amor eu nada seria. Então Paulo decretou ali, porque ele compreendeu que o amor é a base de tudo. Então é mais um que vem com provas para nos dizer, olha, o André Luiz está certo. Tudo é amor. E eu busquei para hoje, para a gente entender, apenas 1 Coríntios 13:7, quando ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as características do amor, minha gente. Benevolência, paciência e fé. Quando nos falta um desse ou outro, ou tudo, ou não é amor, ou quando nos falta um ou outro, é amor, mas está doente. A gente tem que tratar. Porque tratando o amor em nós, estamos automaticamente tratando de nós mesmos. Mas aí eu também recorri ao nosso benfeitor, pouco conhecido de alguns,
São João de Brito. O evangelista São João de Brito nasceu em Lisboa, em Portugal, em 1600 e pouco. Seu pai recebeu a honra, vamos dizer assim, de se tornar governador do Brasil. Então saiu de Lisboa e veio para o Brasil e ele ficou com sua família, sua mãe e seus irmãos lá. E desde muito pequeno ele demonstrou interesse pelo sacerdócio e se tornou um grande missionário, um grande evangelista e foi embora para a Ásia, né? Pregar o cristianismo para aquelas pessoas que não tinham conhecimento ainda do cristianismo e tal. E ficava nessa, Ásia, Portugal, até que em determinado tempo ele retorna para lá e ele converte. Ele fazia a exemplo, meus amigos, de Paulo, Pedro, que saía pregando o evangelho, né? E não seria diferente com ele, porque Paulo também foi decretado, teve a sua pena de morte, Pedro e tantos outros discípulos. O único que não teve e morreu de causas naturais foi João Evangelista. Mas todos os discípulos, inclusive alguns dos apóstolos, é importante salientarmos que discípulos foram 13, né? Porque depois da morte de Judas, elegeu-se Matias para ser no lugar de Judas. Então, foram 13 discípulos. Apóstolo são todos aqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com Jesus e nem fazer parte do seu discipulado, mas que depois da sua morte, ou até mesmo antes, se tornaram apóstolos, seguidores do Cristo, né? Porque tem pessoas que acham que as palavras são sinônimas. Elas não são, têm significados diferentes. Pois bem, e evangelista hoje é um nome que se dá a todos aqueles que levam conhecimento do cristianismo para os demais povos. Então, São João de Brito era um evangelista. Então, na Ásia, a um determinado tempo, ele conseguiu converter um príncipe ao cristianismo. Só que o rei ficou muito chateado e revoltado, porque o filho estava traindo as crenças dos seus antepassados, né? Envergonhando a família, aquela coisa toda. Pediu a prisão do São João de Brito, até que, depois de muita tortura, veio a sentença de morte e ele foi degolado. Mas aí, São João de Brito, antes mesmo do André Luiz chegar a essa conclusão de que o amor é tudo, e também através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele consegue imprimir também o pensamento semelhante ao do André Luiz. E é isso que eu quero agora chamar a atenção de todos nós. Ele diz o seguinte sobre o amor: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Isso é interessante, né? E ele continua. Já que André Luiz diz que o amor é tudo, ele também está em concordância com o pensamento de André Luiz, mas antes do próprio André Luiz, porque a mensagem dele é da década de 50 e a mensagem do André Luiz é da década de 80, precisamente no ano de 86. Então ele diz assim: o ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. Perceba que são situações adversas ao amor, mas que também, segundo o benfeitor São João de Brito, é o amor. Só que no estado, né, mórbido e doente. Mas
não deixa de ser amor. E ele continua. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. E vai além. A fraternidade, porque aí vem a parte que o amor também, quando o amor está sendo colocado em ação, né? Ali é quando ele está mórbido, doente. Agora é quando ele está sadio. Aí ele diz: a fraternidade é o amor que se expande. André Luiz também na sua mensagem fala a mesma coisa. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se inflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que se aprimora. A experiência é o amor que amadurece. Né? Fantástico. E para concluir, ele diz o seguinte: a renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que santifica. O amor é o clima do universo. Aí ele fecha, né? Porque essa mensagem que ele dita na década de 50 para Chico Xavier é uma síntese também de toda a sua vida. Ele vivenciou isso. Ele não só está ditando, ele não está apenas ensinando. Ele, na prática, viveu todos esses pontos com excelência. E para fechar com chave de ouro, ele conclui o seguinte: o amor é a religião da vida. E não é, meus amigos? É? Porque os espíritos disseram a Kardec: fora da caridade não há salvação. Caridade é sinônimo de amor. A base do estímulo e a força da criação. Isso é fantástico, né? Quando ele diz que o amor também é a base do estímulo e a força da criação. Porque nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nas leis que tratam das leis morais, quando vai tratar de amor, justiça, a parte que trata, o seguinte: é São Vicente de Paulo que diz: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Aí a gente volta aqui um pouquinho e compreende por que São João de Brito fala o amor, quando ele fala, né? O amor é o clima do universo. Está em concordância, desculpem, com São Vicente de Paulo. Quando diz: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a atração para os seres vivos e organizados. Desculpe, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Que beleza, não é? E ele continua, São João de Brito: ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade, nesse ou naquele recanto isolado. Quando se lhe retire a influência, reina sempre, reina sempre o caos. Com ele tudo se aclara, longe dele a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é, simplesmente, o amor
fora da lei. Fantástico, não é? São ensinamentos, repito, que foram cada um vivenciado e compreendido por São João de Brito, né? Esse benfeitor da humanidade que poucos conhecem, mas graças a Deus nós estamos tendo agora a oportunidade de conhecer um pouco sobre a sua existência, e aqueles que ficaram curiosos, procure dados sobre a sua vida, que vão certamente perceber que ele foi também um dos grandes messias que essa humanidade já teve. Meus amigos, é isso, né? Espero que os amigos tenham compreendido que de fato a mensagem do André Luiz faz e tem sentido. Tudo é amor. Mesmo naquelas situações que a gente não consegue enxergá-lo. É porque ele está doente. Mas ele, eu diria que ele é o próprio oxigênio que a gente respira. Sem ele a gente não vive. Mesmo quando ele está doente em nós, ele vive. Ele só está enfermo. Ele não morre jamais. Porque é importante nós salientarmos que, sendo um amor, uma partícula divina, né, de essência divina, nenhum homem, por mais que ele queira, ele é completamente perverso e voltado ao mal. Porque ele há de amar alguma pessoa. Ele há de ser gentil para alguém, né? E de forma natural, sem nenhum interesse. Porque o amor está em nós. E nós estamos aqui por causa do amor. E temos que nos desempenhar para buscarmos cada vez mais Ele em nós, para podermos multiplicarmos Ele para os demais. Tudo é amor, né? E graças a Deus que tudo é amor. Fiquem todos na paz e que todos tenham um bom dia. E esses são aprendizados, meus amigos, que a gente aos poucos vamos colocando em prática, né? Ninguém aqui quer que e ninguém aqui quer e nem necessita que a gente demonstre de um dia para o outro todas essas coisas e colocamos em prática. É longo, né? O processo é longo, mas ele tem que ser iniciado com o primeiro passo. E o primeiro passo nós já demos. A partir do momento que nós escolhemos estudarmos e compreender a doutrina espírita. E digo mais, voltar atrás a gente até pode, mas vamos ser cobrados por isso, porque já temos uma base sólida. Então cabe a nós irmos sempre para frente. Recuar jamais. Estacionar só se for por burrice. Que a lei de amor também ela é progressista. Ela nos impulsiona sempre para frente. Que Jesus abençoe a todos.